perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Repetindo, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém. Vamos orar. Santo Deus, aquiete o nosso coração agora. Façam com que a nossa atenção, não apenas do nosso intelecto, mas a atenção da alma, ela agora se volte somente para a voz do Senhor e a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no primeiro sermão nós tratamos do significado aqui da palavra dívidas, que também ela pode ser traduzida, como nós já vimos, por ofensas. Nós vimos, por exemplo, aqui o contexto em que é aplicado esta quinta petição, quando o nosso Senhor Jesus, ele não está aqui se referindo a dívidas financeiras ou a pessoas que tenham problemas no que diz respeito aos seus compromissos financeiros, mas ele está tratando e usando a palavra dívidas para se referir ao pecado de modo geral. Então, basicamente, nós trabalhamos o conceito primeiro de pecado e também de pecaminosidade. Essas duas palavras, duas expressões, elas estão contidas aqui no que diz respeito à palavra perdoar as nossas dívidas. Basicamente, nós trabalhamos o conceito de pecado e pecaminosidade quanto à necessidade de nós orarmos e confessarmos os nossos pecados, e não apenas confessar o que fazemos contra o Senhor, mas confessar também o que nós somos diante do Senhor, ou em outras palavras, nós devemos orar confessando os nossos pecados, e isso não se limita apenas a reconhecer o que você fez contra Deus, mas também reconhecer a corrupção e a miséria do pecado que há em cada um de nós. O que, em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus, então, ele nos ensina, não é apenas aqui reconhecer o que nós fazemos de errado, mas a necessidade, meus irmãos, de reconhecer que estamos tanto corrompidos totalmente pelo pecado, e que também, em segundo lugar, nós somos culpados desde a nossa concepção e também desde o nosso nascimento. Não apenas nascemos em pecado, ou seja, corrompidos, depravados, mas nós nascemos já culpados de todos os nossos pecados, mesmo que ainda alguém que de imediato nasça, ou ela é concebida em vida, essa pessoa ainda não cometeu o seu primeiro pecado, vamos assim dizer, mas ela já está em pecado. Isso diz respeito, como nós já vimos na semana passada, à questão do pecado original. Nós somos pecadores porque os nossos primeiros pais, na sua desobediência, porque Adão, sendo representante da humanidade, como também um outro aspecto que é importante no que diz respeito ao pecado original, não apenas a representatividade em si mesma, mas essa representatividade de Adão e em relação a todos os seus descendentes se dá também por causa do pacto que Deus havia feito. No pacto está estabelecido, ali no pacto das obras, que tudo o que Adão fizesse repercutiria também na sua descendência. O grande problema da humanidade, no que diz respeito a esse primeiro ponto, meus irmãos, não está em admitir que se cometem erros ou que se cometem delitos. A sociedade, de modo geral, ela admite isso. Ela admite que o homem, em certa medida, ele comete erros, ele comete delitos, e até por que não dizer, porque eles reconhecem também o fato de que cometem crimes. Mas o homem, em sua natureza, mesmo tendo essa percepção, não apenas do que é certo ou do que é errado, mas também no que diz respeito ao problema de lidar com a sua consciência daquilo que é imperfeito. E aqui está o problema: lidar com aquilo que é imperfeito. E esse é o maior dilema que a sociedade tem vivido nos nossos dias, ou a humanidade, de modo geral, tem vivido nos nossos dias, e isso tem sido distorcido por causa da sua concepção pecaminosa. Eles têm claro, obviamente, na sua mente, que não apenas eles são responsáveis pelos seus erros, delitos e crimes, e a sociedade, de modo geral, obviamente, não nega, em certa medida, a necessidade de uma moralidade, ou também de uma moralidade que seja necessária para reger uma ordem, a estabilidade, o bem-estar coletivo
do ser humano. Só que, meus irmãos, no que diz respeito a isso, o grande problema da humanidade, por causa da sua natureza pecaminosa, é não admitir, não reconhecer, não aceitar que são pecadores e que são culpados, não apenas diante dos homens, mas principalmente, eu diria essencialmente, diante de Deus. Especialmente desde a primeira metade do século XX, quando nós encontramos um grande movimento e também esforços para se negar a culpa, não como um sentimento. Porque a culpa como um sentimento, obviamente, ela é uma realidade que até nesse aspecto, em alguns setores da sociedade, seja parcialmente, ou até em alguns lugares, ou em alguns grupos, até quase que integralmente, negar o sentimento da culpa. Mas ainda assim, o grande problema não é em si negar o sentimento da culpa, mas é o fato de negarem a culpa como algo real, como uma realidade inevitável, ou negar a culpa como um fato, porque eles não querem admitir que estão em pecado e que eles pecam contra Deus, porque eles pecam e eles são pecadores. Isso é muito claro em Romanos capítulo 3, verso 23. E nesse sentido aqui, a humanidade ela tem usado mecanismos em diversas áreas para separar a moralidade do que a Bíblia nos revela sobre o problema do pecado e da corrupção humana. Mais uma vez, eu creio que seja importante nós relembrarmos a fala do Dr. Johannes Gerard Voss, que é um pastor reformado, inclusive o comentarista do Catecismo Maior. Olha o que ele diz sobre esse ponto que eu acabo de comentar aqui com os irmãos. Ele diz o seguinte, abre aspas: hoje é muito comum confundir o sentimento de culpa com o fato da culpa. Noções populares da psiquiatria têm levado muitas pessoas a suporem que não há nada na culpa, senão sentimento de culpa, e que elas, de algum modo, conseguirem se livrar dessa sensação perturbadora de culpa, nada terão a temer. E ele continua dizendo: a culpa real é um reles sentimentos subjetivos na mente deles, mas um fato objetivo referente à relação da pessoa com Deus, isso é negado por eles. Alguém pode estar tão endurecido para o pecado a ponto de não ter a mínima consciência da culpa e imaginar-se inutilmente como alguém justo e a caminho do céu. E pela obra especial do Espírito Santo é que o pecador chega à convicção do pecado e se reconhece pecador diante de Deus e merecedor do castigo eterno no inferno. A culpa imaginária é o mero sentimento de culpa a culpa imaginária e o mero sentimento de culpa podem ser removidos pelas diversas formas culturais, sociais e psiquiátricas. Mas a culpa real só pode ser removida pelo sangue de Jesus Cristo, o substituto do pecado. Isso foi dito no final do século XIX para início do século XX. É com base nisso, então, meus irmãos, que nós entraremos no segundo ponto a ser analisado e aplicado sobre a quinta petição. Nós vamos ver, então, na quinta petição, no que o Senhor Jesus aqui nos ensina, sobre agora a necessidade de arrependimento. É esse o assunto que nós iremos tratar hoje. Este verso, então, ele não apenas nos propõe esta ordem da qual estamos seguindo, mas o próprio Senhor Jesus foi quem nos instrui, em primeiro lugar, da necessidade de reconhecer ou admitir diante de Deus que nós somos pecadores, como também, consequentemente, Ele agora exige de nós, nessas palavras, curtas palavras, uma curta petição, exige de nós também arrependimento, exige de nós arrepender-nos de todos os nossos pecados cometidos contra Deus. E não há arrependimento de pecados se primeiro não reconhecermos que somos pecadores. Não haverá verdadeiro arrependimento nas suas orações se primeiro você não reconhecer que você é um pecador. Mas tendo reconhecido a sua pecaminosidade, veja que agora a obra completa do perdão e da remoção dos nossos pecados tem como necessidade o arrependimento. Então vamos ver o que é o arrependimento. Em primeiro lugar,
Arrependimento aqui não se limita apenas ao fato de você sentir tristeza pelos seus pecados. A tristeza, ela é parte do processo do arrependimento. Contudo, não é apenas sentir tristeza pelos seus pecados. As Escrituras nos mostram pessoas que sentiram tristeza pelos seus pecados, mas não estavam arrependidos dos seus pecados. Nós temos, por exemplo, o caso de Esaú, um homem que chorou no reencontro com o seu irmão Jacó, mas ele não se arrependeu dos seus pecados e da sua pecaminosidade. Eu creio que o caso mais intrigante que a gente pode considerar nas Escrituras, e que é muito claro sobre isso que nós estamos vendo, de um falso conceito de arrependimento, é o caso de Judas Iscariotes, quando ele traiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vai, por exemplo, para Mateus capítulo 27, os versos 3 e 5, no contexto desses dois versos, ele nos deixa claro que Judas sentiu profunda tristeza dos seus pecados, mas essa tristeza não era de arrependimento, mas ele deixa claro que era de remorso. Lembra de novo, como eu disse no sermão passado, a confusão que se faz entre sentimento de culpa e reconhecimento da culpa. E aqui está um exemplo muito nítido no que diz respeito à situação de Judas. Sente profunda tristeza do seu pecado, mas ele não está arrependido do seu pecado. Então, o remorso, neste caso, significa uma pessoa acometida por um tormento em sua alma, por causa dos seus pecados. Judas ficou atormentado, meus irmãos. Ele foi tomado por um sentimento de uma aflição profunda e extremamente desesperadora diante do que ele fez contra Deus e contra o nosso Senhor Jesus. O verso 5, mais especial, observe o verso 5, se você estiver com o livro de Mateus 27 aberto, o verso 5 nos diz que, atirando para o santuário as moedas, veja, ele tem uma reação extremamente agressiva aqui em relação ao que ele fez. Alguns até poderiam dizer que ele estava com raiva de si mesmo, estava com raiva dos próprios sacerdotes que haviam persuadido e o convencido de trair o nosso Senhor Jesus. De qualquer forma, a reação que nos é mencionada em primeiro lugar, que diz que ele, atirando para o santuário as moedas, ele disse: pequei contra sangue inocente. Veja, ele admite o seu pecado, ele está sendo atormentado por ele, mas ele não está arrependido. Tal atitude aqui o levou a uma atitude ainda mais drástica, e aqui que nós percebemos de uma forma mais clara no texto, o fato de que não houve arrependimento dos seus pecados. Me permita-me aqui adiantar um ponto importante no que diz respeito ao verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele promove descanso e paz no final do seu processo. E veja o que acontece com Judas. Quando o texto vai nos dizer, no final do verso 5, que ele se retirou para se enforcar. Judas, ele concluiu que ele havia errado. Na sociedade é a mesma forma, as pessoas concluem que elas erram. Elas até admiram as pessoas que, sinceramente, de forma pública, elas dizem: eu cometi um erro. Hoje, na nossa sociedade pós-moderna, isso é muito comum. Pessoas serem admiradas por dizer que elas são imperfeitas e erram. Veja, Judas, da mesma forma, concluiu que estava errado, porque ele disse: eu pequei contra o Senhor. Mas o fato aqui, meus irmãos, no texto, como nos é claro, é que Judas não confessou o seu pecado e não rogou pelo perdão de Deus. A sua postura, inclusive de cometer suicídio, é uma demonstração de que a única suposta opção de remissão do seu grave pecado era a morte. Veja que ele considerou-se apto. O texto nos está mostrando no seu sentido agora aqui, na dedução lógica dela, no contexto histórico, que Judas considerou-se apto para se autopenitenciar do seu pecado. Por isso que ele se matou. E há um contraste claro no que diz respeito ao verdadeiro arrependimento, quando nós confiamos
não na nossa penitência, porque a penitência humana, os flagelos dos homens, quando eles se autopenitenciam, se entregam ao sofrimento para remoção da sua culpa, isso leva então à conclusão da morte. Eles se matam, se flagelam. Mas o verdadeiro arrependimento não se baseia na minha autopenitência, mas se baseia na penitência do nosso Senhor Jesus Cristo, que voluntariamente ele se entrega à morte de cruz, e isso contrasta Jesus e Judas aqui, do falso e do verdadeiro arrependimento, da qual se baseia então na morte de Cristo. O nosso arrependimento de pecados, ele é aceito por Deus com base na morte de um santo e não de um traidor. Postura esta, meus irmãos, que revela um coração soberbo, altivo e extremamente incrédulo. O próprio Senhor Jesus havia lembrado os seus discípulos, dizendo o seguinte antes que ele fosse traído. Ele disse: ai daquele por quem o Filho do Homem será traído, é melhor não ter nascido. Palavras duras do nosso Senhor Jesus sobre este que é o falso arrependimento. E da mesma forma o Senhor Jesus nos aplica a ela dizendo: aqueles que estão na igreja, se dizem discípulos do Senhor Jesus, mas o têm traído ele com seus pecados e com a sua rebeldia. Ele também diz: ai daqueles que têm traído o Filho do Homem, porque é melhor não ter nascido. A necessidade de arrependimento aqui então é algo nítido, tão nítido nas Escrituras, meus irmãos, que quando você vai, por exemplo, para o Novo Testamento, no Novo Testamento ele começa e termina nos convocando ao arrependimento pela própria boca do nosso Senhor Jesus. Início e final do Novo Testamento, de tão sério e de tão fundamental que é este ponto das Escrituras na vida cristã. A começar de Mateus capítulo 3, verso 2, quando o nosso Senhor Jesus, ali, ele já começa a pronunciar exatamente a essência da sua pregação, que ele repetia as mesmas palavras de João Batista: arrependei-vos dos vossos pecados. Como também em Apocalipse capítulo 3, verso 19, ele termina convocando a sua igreja, o próprio Senhor Jesus dizendo também da necessidade de arrependimento dos seus pecados. Quando nós vamos também para o Antigo Testamento, se me permita aqui observar alguns termos que comumente é usado no Antigo e Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, a palavra mais usada para falar de arrependimento de pecados é uma palavra hebraica que literalmente ela significa voltar atrás ou ir na direção oposta. A palavra hebraica shub. Essa palavra comumente usada para se referir à ideia de conversão, porque sempre essa expressão convertei-vos ao vosso Senhor, abandonai os vossos ídolos e convertei, ou seja, mude a direção do seu caminho. Então é sempre a ideia de voltar atrás e ao mesmo tempo ir na direção convergente ou ir na direção oposta da vida que você leva. E de forma muito clara essa palavra indicando aqui então que o arrependimento significa em essência abandonar pecados. O próprio Deus, através do profeta Joel, um texto como exemplo disto, e nos deixa muito claro quando ele vai usar essa expressão no hebraico, quando ele vai dizer o seguinte ao povo de Israel: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai não apenas as vossas vestes, mas ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O Novo Testamento também ele é muito rico em nos proporcionar o significado de arrependimento de pecados, eu diria que até de uma forma agora mais ainda nítida, mais clara, quando são usadas duas palavras lá no grego. A primeira palavra é metanoia, uma palavra que você comumente já ouviu algumas vezes aqui. A palavra metanoia, ela indica a ideia de mudança de mente. E a palavra epistrefo, que essa palavra é a mais usada, inclusive
Na Septuaginta, se você não sabe, essa palavra epístrefo é a palavra que substitui a palavra hebraica shub na Septuaginta, para se referir ao conceito de arrependimento nos textos antigos em hebraico, nos textos do Antigo Testamento. Da mesma forma que as pessoas, de modo geral, elas tratam então a culpa como uma questão apenas de sentimento e não como um fato, nós aqui também, nesse mesmo contexto, temos muitas pessoas que tratam o arrependimento apenas como um sentimento. E por isso que no início eu disse, arrependimento não se limita apenas à tristeza dos seus pecados. E de acordo com as palavras aqui usadas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é possível percebermos que a Bíblia ela não fala apenas de sentir. A religião cristã, baseada nas Escrituras, a genuína religião cristã, ela essencialmente é baseada na razão. Não nega as emoções, mas ela é essencialmente baseada na razão da fé em Cristo Jesus. Então entenda que não apenas envolve o sentir, mas o arrependimento é uma questão de postura, é uma questão de atitude, como também uma questão de convicção, que é imputado no nosso coração pelo Espírito Santo. Olha o que o Dr. Anthony Hockman, também um pastor reformado, ele vai nos dizer sobre isso. Ele diz o seguinte: somos inclinados a pensar nele, ou seja, no arrependimento, como apenas uma crise emocional que consiste de tristeza pelo pecado e medo de punição, envolvendo lástima, remorso e outras introspecções. Agora, veja, qual é a essência disso aqui, meus irmãos, que ele está mencionando? Qual é a consequência disso agora? Hockman continua dizendo o seguinte: o entendimento popular de arrependimento tende a pôr o olhar do cristão para trás e não para frente. Ao invés de colocá-lo para fora, tenho colocado para dentro. Ou seja, o falso arrependimento, a falsa percepção de arrependimento para se livrar da culpa, façam que essas pessoas, na verdade, ainda tenham que conviver com os seus pecados. E se me permite uma aplicação, geralmente há pessoas que, quando estão nessa situação de ainda estarem dominadas pelo pecado, o que elas querem? Elas pedem para sair da igreja, ou elas se afastam da igreja do Senhor Jesus, ou elas mudam de igreja porque não estão mais adequadas aqui a esta igreja, porque elas estão cansadas de ouvir sermões sobre pecado, arrependimento, pecado. Estão cansadas de ouvir que Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Ela está cansada de ouvir que ela precisa se converter dos seus pecados. E ela então diz: essa igreja não cabe ao meu perfil. E ela vai para outra igreja. Chega na outra igreja, o mínimo que ela ouve de pecado, arrependimento, ela já vai para outra igreja. E ela vai fazendo. Mas o interessante é que ela está fugindo do seu pecado, mas o pecado está indo atrás dela. O pecado não saiu dela. O pecado está lá caminhando com ela. Essa é a realidade daqueles que não se arrependem dos seus pecados ou têm uma percepção totalmente errada de arrependimento de pecados, quando entendem arrependimento de pecados apenas como um sentimento. Em outras palavras, há uma tendência muito forte de olhar para a ideia de arrependimento como sensações que são expostas, ou ao mesmo tempo de sentimentos que são ingeridos e processados em nossa mente e que precisam ser apagados ou anulados dentro de você. Ou também em outro extremo, como um ato de penitência para escapar de algum castigo ou punição. E eis o motivo porque muitos crentes, quando cometem pecados, inclusive públicos, eles preferem não confessá-los ao conselho da igreja, ou, pensando aqui no contexto da família, não confessá-los ao seu pai, à sua mãe, pensando no caso dos filhos. Eu passei por isso. Se me permite rapidamente um exemplo, eu passei por isso quando criança. Quantas vezes eu escondi, porque na escola onde eu estudava, sempre, quando nós não cumpríamos uma tarefa, ou quando nós nos comportávamos muito mal, sempre, nós tínhamos uma agenda, e sempre naquela agenda tinha um carimbo bem grandão, assim,
E ali uma advertência que é dada inclusive para os pais na agenda. E era obrigatório que os pais tomassem ciência daquilo e voltávamos para a escola no outro dia com a agenda assinada pelos pais, cientes do que nós fizemos de errado. Geralmente eu era punido, né, na agenda com os carimbos porque eu não fazia as minhas tarefas. Eu era muito preguiçoso. O que eu fiz uma vez? Falsifiquei a assinatura da senhora minha mãe. Como eu era um bom desenhista, hoje eu não sou mais. Crianças que sabem desenhar e escrever bem, tome cuidado com isso, tá? Isso na justiça comum é chamado de falsidade ideológica, da cadeia. E eu fiz isso, achando que a minha professora e a secretária da escola não iam notar milimetricamente a forma como eu falsifiquei a assinatura da senhora minha mãe, logo da minha mãe. Porque todos os dias que eu chegava com carimbo em casa, eu tinha medo de apanhar, tinha medo das varadas e das disciplinas da minha mãe. E acho que o que mais mexia comigo não era apenas a dor das varadas, mas era todas as vezes que, após apanhar, nós tínhamos que ficar ali sentado na escrivaninha, quase que uma hora ouvindo ela ler provérbios na minha cabeça: filho meu, filho meu, filho meu. Porque o que mais constrange o nosso coração é quando a palavra, ela nos corrige. E esse é um dos problemas sérios que, claro, é muito comum na igreja. Por que não confessam seus pecados? Porque tem medo de procurar o pastor e os seus presbíteros. Porque eles têm medo de serem punidos. Ou, em outras palavras, eu gostaria de lembrá-los, e isso é uma oportunidade muito grande para que possamos entender qual é a razão de um processo disciplinar. Processo disciplinar não é em si uma punição. O processo disciplinar tem como objetivo o tratamento de um coração que está em pecado e que vai então nesse processo disciplinar levá-lo ao arrependimento, restaurar esse coração dos seus pecados. É um ato de amor, é um ato de graça. E nisto nós precisamos lembrar que muitos membros da igreja têm essa percepção totalmente errada do que vem a ser disciplina, e pensar a disciplina aqui como essa ideia de estar sendo castigado. E disciplina não é punição ou cumprimento de pena. Cumpriu 3 meses, cumpriu a pena, então saiu da disciplina, eu estou livre, ficha limpa. Não é isso. E, inclusive, muitas pessoas acham: fui colocado em processo disciplinar, afastado da comunhão da ceia do Senhor, então eu cumpri pena de 6 meses, 3 meses, dependendo do tempo que o conselho der, e ela acha que o tempo que ela cumprir de afastamento da comunhão da igreja, da ceia do Senhor, então, por causa do processo de pena, de penitência dela, ela então está perdoada. Não. Você pode forjar diante dos seus presbíteros, diante do conselho, que você está arrependida com essa concepção errada. Mas se verdadeiramente você não foi corrigido e restaurado no seu coração, você continua em processo disciplinar. Disciplina, meus irmãos, é um ato de correção que visa a educação do crente na justiça, como diz 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. É através, então, dessa correção que visa a educação do crente na justiça, levá-lo à obediência perfeita de Cristo e do seu sacrifício a nosso favor. A disciplina, então, é uma das marcas da igreja, porque não apenas foi instituída por Deus em si mesmo, mas o propósito pelo qual ela é estabelecida como essa marca, ou seja, algo que não pode ser tirado do meio da igreja, é porque ela produz na vida do crente algo que o constrange graciosamente dos seus pecados e da sua pecaminosidade. E somente pela graça nós alcançamos o perdão dos nossos pecados e a absolvição da nossa culpa. Um rebelde, ele não é tão constrangido assim quando está em pecado, quando nós agimos com extrema severidade com ele. Mas o que mais provoca a reação de um rebelde contra Deus e de mais ele resistir à palavra de Deus é quando
a disciplina é aplicada com graça, amor. O amor de Deus nos constrange, inclusive constrange o ímpio, mesmo que ele não aceite a palavra, mas o constrange de tal forma que ele não tem outra reação senão sair do meio do povo de Deus e ele revelar realmente quem ele é. A disciplina, como eu já disse, é um ato gracioso de Deus. E até mesmo quando uma pessoa é excluída do rol de membros da igreja, se ela for eleita e crente, ela voltará para a casa do pai da mesma forma que o filho pródigo também voltou. O filho pródigo saiu altivo, soberbo e rebelde, mas voltou com o coração quebrantado de tal forma que esta disposição do seu coração o levou agora a se colocar até mesmo numa posição de escravo do seu pai, de servo do seu pai. É muito mais confortável, graciosamente para ele, reconhecer que ele deveria se portar como um servo do seu pai. Talvez nos escandalizemos com o fato de que este pai, mencionado na parábola do nosso Senhor Jesus, ele tenha consentido a saída do seu filho quando ele diz: estou indo embora e me dê a parte que me pertence dessa herança. E o mais interessante é que o pai dá a carta de exclusão para ele. E provavelmente, em nossa atual conjuntura de uma sociedade vitimista, que carrega a bandeira da autoestima, condenaria a atitude deste pai em relação ao seu filho rebelde, ao entregar-lhe uma carta de excomunhão. Mas esse pai não agiu errado, diante da severidade da rebeldia do seu filho. Ele simplesmente, meus irmãos, aplicou uma disciplina ao seu filho em conformidade com o que o nosso Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 18, verso 17. Quando ele vai dizer: se recusar a ouvir, considera-o como gentio e publicano. Entenda que este é o processo que está ordenado nas Escrituras para que alguém seja levado ao arrependimento dos seus pecados. O arrependimento ensinado na Bíblia tem sido afligido pela ideia de busca de uma vida perfeita ou santa, sem reconhecimento dos seus pecados. Isso é um outro grave problema que tem acontecido nos nossos dias. Mas isso não é arrependimento. A busca por uma vida perfeita e santa sem reconhecimento dos seus pecados. Isso se chama perfeccionismo religioso. O surgimento, se me permite exemplificar isso, o surgimento de seitas, em sua grande maioria, elas são de linhas perfeccionistas ou legalistas. Isso, meus irmãos, porque a ideia é sustentarem essa perfeição em detrimento da doutrina da graça, onde eles são forçados a adaptarem o conceito de pecado e de moralidade a um nível da sua imperfeição e corrupção humana. Deixe-me citar como exemplo um caso que é mencionado pelo pastor John MacArthur em seu livro Sociedade Sem Pecado. E ele relata, inclusive, uma dessas seitas. O nome dessa seita que eu vou mencionar se chamava Comunidade Oneida, que foi fundada em 1849 na cidade de Nova York, chegando a ter, naquele período, 300 adeptos, até 1879. Os Oneidas, eles viviam em uma grande propriedade, onde ali na sua sede havia uma grande mansão de pedra. Os Oneidas, eles criaram uma empresa, onde, segundo o John MacArthur, até hoje ela é bem sucedida. É uma empresa de utensílios de mesa, onde ali eles trabalhavam juntos, e eles tinham um estilo de vida comum, que foi amplamente aclamado naqueles dias como um modelo de fraternidade e santidade cristã. Mas os Oneidas, veja como que eles adaptaram a sua moralidade de perfeição religiosa e tiveram que adaptar o conceito de pecado. Os Oneidas, em um desses casos, eles consideravam que toda mulher da comunidade era casada com todo o homem que também pertencia a essa comunidade. Eles tinham liberdade de fazerem sexo com qualquer um que eles escolhessem na comunidade, já que todo mundo era casado com todo mundo. Espantem-se, até mesmo crianças eram estimuladas
desde cedo, a sua vida sexual ativa. Em especial, as meninas que já eram iniciadas a uma vida sexual ativa quando chegavam ao período da puberdade. Nós temos o dever, meus irmãos, de ficar alerta e vigilantes, primeiro, em nosso coração, se sutilmente nós estamos dando lugar a esse tipo de doutrina e prática disfarçada de santidade, que anula o conceito de arrependimento de pecados. Nós vivemos em uma época em que a moda agora é ser conservador, direitista e muito religioso. Até mesmo está na moda dizer que no Brasil, na atual conjuntura, ser evangélico. Moda esta que não vai durar muito tempo e que eu imagino que vai se dissipar no máximo entre 7 a 8 anos. E vai entrar outro modismo. Existe uma forte tendência, por causa do contexto atual, o contexto político, ideológico em que nós vivemos, deste modismo conservador e moralista, onde as pessoas, até mesmo, inclusive os políticos, a começar do senhor presidente da República, onde eles aparecem nos vídeos de redes sociais, orando, cantando, hinos evangélicos, canções que se dizem evangélicas, participando de eventos religiosos, chamando pastores para os seus eventos políticos, se dobrando de joelho diante de bispos e outros líderes religiosos. Muitos cristãos estão nesta onda que provavelmente, como eu já disse, vai se dissipar nas próximas eleições, ou daqui 3 ou daqui 7 anos. Muitos membros de igreja limitam a sua vida na esperança de uma sociedade mais conservadora, que preza pela família, os bons costumes, pela moralidade e ética em todos os setores sociais, e que para isso estão dispostos a cantarem hinos patrióticos do nosso país e cantarem até mesmo hinos evangélicos associados a esses hinos patrióticos, para se mostrarem então na esperança de terem bons cidadãos neste país. Se você que é membro desta igreja, ou talvez esteja aqui, é membro de outra igreja local, e limita sua esperança a esse tipo de expectativa, você corre o risco de não entender qual é a essência do cristianismo genuíno e bíblico. Os discípulos de Jesus também tinham essa mesma mentalidade perfeccionista, em que Jesus, durante o período que esteve com ele, teve que duramente trabalhar isso com eles, até depois da sua morte e ressurreição. Mas o nosso Senhor Jesus, ele não pregava a restauração de Israel pela espada, pelo moralismo ou a mera observância da lei de Moisés. Jesus simplesmente os convocava constantemente ao arrependimento dos seus pecados, quando desde o seu primeiro sermão, desde a sua primeira pregação, as suas palavras sempre eram: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em essência, esse é o reino de Deus. Então, o que vem a ser arrependimento de pecados? Em primeiro lugar, de maneira geral, arrependimento significa abandonar o pecado. Primeiro, em nossa consciência. Segundo, em nossas decisões. E em terceiro lugar, em nossas condutas e atitudes. Arrependimento completo e bíblico, ele não é parcial, mas ele é completo em nossa vida, atingindo todas as nossas faculdades e esferas da vida, porque o pecado corrompeu todas as nossas faculdades e esferas da vida. Arrependimento deve agir tanto no nosso intelecto, como também nas nossas emoções, sentimentos e também em nossas vontades pessoais. É o que se chama então do aspecto volitivo, ou seja, a intenção do coração ou das nossas escolhas individuais com relação à nossa condição diante do Senhor. Em segundo lugar, arrependimento não é fruto de vontade humana, mas é obra de Deus no homem. Isso é muito claro em Atos 11, verso 18, quando ele diz o seguinte: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida.
2 Timóteo capítulo 2, verso 25, da mesma forma, quando o apóstolo Paulo vai confirmar a mesma coisa, dizendo: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Deus concede o arrependimento. Entenda que você só se desviará do pecado se Deus agir em você e lhe der verdadeira convicção e repúdio dos seus pecados, porque isso não é algo nato em você. Em terceiro lugar, o arrependimento também é responsabilidade do homem regenerado. Isso é muito claro, inclusive, nos cânones de Dort, que brilhantemente eles expõem sucintamente este aspecto da responsabilidade humana no arrependimento, quando eles dizem o seguinte, abre aspas: a vontade já renovada é não somente ativada e motivada por Deus, como sendo ativada por Deus e ativa em si mesma. Por isso o homem, pela graça recebida, é também corretamente instado a crer e se arrepender. É a conversão. Em quarto lugar, é de responsabilidade da igreja pelos seus pregadores, pelos seus presbíteros, centralizar todas as suas mensagens, todas as suas pregações no arrependimento de pecados por meio da obra redentora de Cristo. Nós, presbíteros, temos o dever de convocar, ensinar, exortar e lembrar a todo instante os nossos ouvintes ao arrependimento dos seus pecados. O próprio apóstolo Paulo nos deixa esta verdade muito clara quando lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 ao 20, cantamos um hino que é esse texto. Ele vai dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que reconcilieis com Deus. Quinto lugar, arrependimento não acontece apenas na primeira oração no momento da sua conversão, mas a partir desse primeiro momento, o pecador regenerado e justificado buscará arrependimento todos os dias da sua vida. Isto é o que Jesus chama de renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. E o que o apóstolo Paulo também chama de transformar-se pela renovação da vossa mente, em Romanos 12, verso 2. Sexto lugar, arrependimento não acontece apenas quando você chora ou se emociona, mas em essência, como eu já disse antes, é uma atitude do coração convicto dos seus pecados, como também convictos de que você deve abandonar esses pecados por amor a Cristo. Isso que a igreja de Éfeso foi repreendida pelo Senhor Jesus em Apocalipse, capítulo 3, quando ele disse: se vocês não voltarem ao primeiro amor, removerei de vocês o candeeiro. Ele está dizendo: volte a amar a Cristo e arrependam-se dos seus pecados. Uma igreja conservadora, uma igreja que defende a sã doutrina, ela pode estar desviada, porque se ela não se arrepende dos seus pecados, porque se ela não, em primeiro lugar, demonstra o seu amor por Cristo, ela pode ser fechada, suas portas podem ser fechadas. Não se esqueçam disso. No início da nossa caminhada, em sétimo lugar, você deve orar todos os dias pedindo a Deus que sempre lhe dê um coração contrito, arrependido dos seus pecados, mesmo que naquele momento, naquele período da sua vida, você não tenha conseguido confessar os seus pecados. É dever seu sempre orar e dizer, e é exatamente a essência das palavras do Senhor Jesus na quinta petição, sempre pedir ao Senhor: Senhor, leve o meu coração a se arrepender dos meus pecados. Você deve orar todos os dias, não apenas pedindo perdão dos seus pecados, mas você deve também pedir perdão da sua imperfeição no exercício do seu arrependimento. E nisto, finalmente, nós somos lembrados de que, pela graça de Deus, não somos salvos pela imperfeição do nosso arrependimento.
mas nós somos salvos unicamente pelos méritos de Jesus Cristo, que nos concede o verdadeiro e perfeito arrependimento dos nossos pecados. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Coloque-se em pé.